aproximadamente 40 parábolas. Este é um número de histórias contadas por Jesus para ilustrar e trazer alguns ensinamentos. E dessas 40, aproximadamente 16 fala sobre dinheiro, prosperidade, abundância, enfim, são assuntos atrelados a finanças. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre uma parábola em específico, que é a parábola do administrador infiel. Está no livro de Lucas, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Vem comigo no texto. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. O texto traz para nós alguns ensinamentos muito valiosos. Embora tratar de uma pessoa corrupta, um administrador infiel, Jesus usa dessa parábola para mostrar sobre a diligência deste administrador infiel, desta pessoa corrupta, e o qual nós podemos aprender com alguns passos. Primeiramente, a história, ela então retrata de que um homem, um administrador infiel, estava sendo acusado de fazer a má gestão dos bens do seu patrão. E vendo que incorria sobre a perda do seu emprego, ele logo traçou um plano. E o que constituía este plano? Constituía-se em diminuir os valores da dívida para com os devedores, para que ele ficasse com crédito com esses devedores. Ou seja, agora os devedores que estavam sendo beneficiados passavam a dever favores para esse administrador, para que quando o administrador fosse decretada a sua demissão, ele pudesse ser recebido na casa desses devedores. Então ele reuniu todos os devedores e foi um a um perguntando quanto aquele ou outro deviam ao seu patrão, e ele passou uma dívida menor, decretando uma dívida a menor. Para aquele que devia 100, passou 50, o outro que devia 100, passou 80, e assim sucessivamente. E então, a partir disso, ele prestou contas ao seu patrão. Só que
todos aqueles devedores agora passaram a dever favores para esse administrador. Vemos no versículo 8 que há um elogio por parte do Senhor ao administrador infiel. Não que ele apoiasse a sua desonestidade, mas a sua astúcia e a sua diligência em aproveitar os recursos às quais o cabia, a quais estavam em suas mãos, aos quais ele detinha o poder de administrar. Ele utilizou muito bem desses recursos para planejar, para executar e para prover o teu futuro, para preparar o seu futuro. Então há aqui essa questão do planejamento, né? Do que fazer, porque, cara, vou perder o emprego, o que vai ser de mim? Né? Puta, já sei quais são os recursos, as alternativas, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. E a partir daí ele fez esse ato de verificação, chamou todo mundo, todos os devedores, viu aquilo que ele podia fazer e então ele agiu, trazendo a dívida de cada um para baixo e ficando assim com esse crédito, esse em haver. Né? Calma aí que no momento certo eu vou te cobrar. Além das lições valiosas que conseguimos extrair deste texto, como a análise do teu estado atual, do teu ponto atual, de onde você está, um plano, né, e ação daquilo que você deve fazer e para onde você vai ir, ou seja, ter a visibilidade de onde você quer chegar. Esse texto nos traz lições valiosas que Jesus nos deixa. A primeira delas é sobre o uso do dinheiro. O dinheiro, ele não é o fim, mas na verdade um meio, é um recurso pelo qual devemos utilizar para planejar o nosso futuro, para servir o próximo. E eu quero citar aqui o livro do apóstolo Paulo, o primeiro livro de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazeamento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E aqui temos a segunda lição, que é sobre fidelidade. Gente, nada do que nos é dado é de fato nosso, nem a nós mesmos. Tudo foi confiado a nós, às nossas mãos, por um tempo determinado. E tudo em tempo oportuno nos será retirado. Então, que nesse tempo, quando esse tempo chegar, que nós possamos devolver a Deus melhor do que aquilo que quando nos foi confiado. Seja os nossos bens, as nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos e tudo aquilo que veio às nossas mãos nesse tempo presente, incluindo a nossa alma. Então, não se orgulhe, como diz o apóstolo Paulo aqui a Timóteo, não se orgulhe de toda a riqueza, não deposite na tua riqueza a sua confiança, mas sim em Deus. E seja fiel a Deus, porque no mesmo texto de Lucas 16, ali no versículo 10 a 12, Jesus diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Tudo aquilo que foi confiado às nossas mãos, de fato não é nosso, mas Deus confiou a nós e temos como obrigação de sermos fiéis. Fiéis do ponto de vista de cuidar, de melhorar, de melhor administrar, para que em tempo oportuno possamos devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele nos concedeu, a oportunidade e o privilégio de cuidarmos. E que nesse dia você possa dizer a Deus: eu te devolvo a mim mesmo melhor do que aquilo de quando você me entregou. E para finalizar esses ensinamentos que aprendo através dessa parábola, no versículo 13 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Aqui, muitas pessoas usam desse texto para dizer que Deus abomina as riquezas, que ser rico não é de Deus e etc. Mas eu vejo muito diferente, porque Deus não abomina a riqueza. Porque, como eu disse, o dinheiro ele não é o fim, mas ele é o meio pelo qual nós devemos utilizar para servir o próximo, para planejar o nosso futuro, para melhorar a nossa vida. Entretanto, quando Jesus diz através deste versículo que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e as riquezas, é porque a riqueza não pode estar no teu coração. A riqueza tem que estar no teu bolso apenas. E você utilizar dela apenas como um recurso, como um meio, como uma ferramenta. Porque a única coisa que tem que estar no teu coração é Deus e a palavra dele. Como diz o salmista Davi, guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Que no teu coração esteja a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que Deus possa te guardar. Deus te abençoe.